Você já se deparou com alguns anúncios de oferta de trabalho, emprego? Contrata-se engenheiro ou arquiteto com experiência? Muito bem, essa é uma angústia que eu passei algum tempo da minha vida como engenheiro. E eu quero compartilhar com você a minha experiência, o que eu passei durante esse período. Meu nome é Rodrigo da Mata, sou engenheiro civil, mestre e doutor em engenharia de estruturas, professor de engenharia e quero compartilhar com você aquilo que eu compartilho com meus alunos, aqueles que estão próximos a mim, agora com todos, em todo lugar, em todo canto. Muito bem, a gente se depara na nossa formação, e eu vou contar uma história ao longo da minha formação, após o término da minha graduação, isso em minha final de 2003, eu preparei e tive uma oportunidade de trabalho no laboratório de Furnas como engenheiro júnior na primeira escala. E isso ocorreu logo depois de estar estagiando, né? Formei e teve essa oportunidade. Como eu passei no mestrado, o diretor de Furnas me chamou e falou: olha, cara, você vai estudar. E eu fui contratado um dia e demitido no outro, mas sem nenhum esforço. Na verdade, eles me contrataram dessa forma e eu fiquei muito satisfeito. Mas como eu tinha passado o mestrado, achei conveniente ir para o mestrado. Nessa jornada, no mestrado, dedicando uma condição de exclusividade, até gosto de relatar que na época em que eu fui fazer mestrado, não haviam tantos cursos de pós-graduação, lato sensu, exceto o curso de Engenharia de Segurança do Trabalho. Mas era a única opção que a gente tinha na época, né? Diante desse cenário, em 2004, 2005, final de 2005, voltei para Goiânia e voltei exatamente no período que era 15 de dezembro, mais ou menos. E no dia 16 eu tinha uma entrevista de emprego, no dia 17 eu comecei a trabalhar na semana do Natal. Achei isso fantástico, porque eu comecei a perceber que o investimento naquilo que eu tive como um comportamento de ser estudioso, comportamento de buscar informações, superabundou a inexperiência. Nesse cenário, posteriormente, finalizei nesse trabalho e fui selecionado no doutorado na USP e fui para a USP fazer doutorado. Lá no doutorado as portas foram escancaradas. Eu tive oportunidades, foi naquele crescimento de 2008, 2007 e eu tive a oportunidade de trabalhar inclusive na linha amarela do metrô, em uma obra de expansão da CBA na Cidade de Alumínio, numa empresa de controle tecnológico, na qual respeito muito do meu amigo Leônidas Alvarez. Muito bem, pessoal. Então, essa história que eu resumidamente falei da minha vida profissional relata uma condição muito interessante. É a busca da primeira oportunidade. Normalmente essa angústia nós passamos juntos, todos nós recém-formados passamos por essa angústia. E sempre eu recebo alunos, tanto ex-alunos da graduação quanto alunos da pós-graduação, com esse sentimento, com esse temor. E a minha orientação é sempre, olha, continue estudando, continue treinando, que a melhor forma de obter as melhores oportunidades advém do conhecimento, da capacidade de resolver problemas e posteriormente da comunicação, da postura profissional, a forma de se tratar, até mesmo a forma de se vestir. Então, nesse cenário, algumas situações são comuns que as pessoas devem buscar na sua relação. Uma delas, que inclusive eu ouço muito isso é bem desconfortável, é aquele tal do QI, né? É o que indica, né? Aquele que indica para o trabalho. E as pessoas normalmente, e principalmente as pessoas que é mais ligada com o poder público, a pessoa fica incomodada, o cara só trabalha aí porque fulano conhece, é político, é do partido, aquela coisa que desconfortável para todos, que nós sabemos que o nosso país está evoluindo, às vezes não na velocidade que nós imaginamos, mas há essa evolução, e a gente percebe essa evolução ao longo do tempo.
Muito bem. Então, o que indica saudável? O que indica saudável, na verdade, é aquelas pessoas que te conhecem, começam a te conhecer e sabem da sua capacidade. Como é que as pessoas vão te conhecer? Por networks, por encontros, relacionamentos. O relacionamento, o relacionamento é uma das frases fundamentais para buscar bons trabalhos, para buscar bons empregos. Essa relação entre pessoas, basicamente, ela vem normalmente por ela entender que você tem a capacidade de resolver o problema e até mesmo por entender o seu esforço profissional. O relacionamento começa lá na graduação, lá na sua formação. O relacionamento, eu já vi casos, eu conheço casos de menor aprendiz que começou a trabalhar na construtora como menor aprendiz, posteriormente viu que nós trabalhamos como engenheiros, prestou vestibular, virou estudante de engenharia civil, entrou como estagiário na construtora, passou todo o período da sua graduação no grupo das construtoras, desse grupo de construtoras, e posteriormente, e hoje é engenheiro da construtora, desse grupo, né? Dessa holding. Então esse é um ótimo testemunho para mostrar que o relacionamento ele começa não necessariamente na graduação, como é o caso desse rapaz que começou lá quando ele era menor aprendiz, mas sim nesse período da graduação. Qual que é o relacionamento? Basicamente eu vejo dois relacionamentos importantes. Primeiro, é aquele estudioso, aquele cara que todo mundo quer fazer prova com ele, todo mundo quer fazer trabalho com ele. Saiba que esse comportamento vai ser lembrado o resto da sua vida. Todos que lembrarem de você, que teve esse comportamento, ele vai falar, olha, esse cara foi o mais estudioso. Então isso é um primeiro passo, uma primeira porta aberta. Segundo é relacionamento, comunicação, fraternidade, a capacidade de dividir, não de colar, tá? Por favor. Mas sim a capacidade de contribuir, isso é muito importante. Participação de grupos de pesquisa, toda essa parte que na minha graduação, é fundamental para a formação do indivíduo. E posteriormente a isso é esse relacionamento com pessoas. Qual o relacionamento? Participação de congressos, participação de palestras no conselho, participação de encontros, até mesmo encontros de ex-alunos, de colegas de turma. É importante isso? Porque às vezes você vai encontrar com o seu colega. Participação de grupos específicos no WhatsApp, no Telegram, na qual fala a respeito do tema de engenharia e ali vai aparecer uma oportunidade. Alguém que trabalha com esse tema? Eu trabalho. Muito bem. E o mais notório também, pessoal, é a busca do conhecimento da área naquilo que gera potencial de rentabilidade. Eu não tenho dúvida. A educação sem sombra de dúvida, o conhecimento é, sem sombra de dúvida, aquilo que vos libertará. Está na Bíblia, João 3,16. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade, ela é do conhecimento, Então, muito importante conhecer cada vez mais, estudar e buscar conhecimento naquele momento da necessidade que o mercado almeja. Essa necessidade. Esse investimento de tempo que você vai fazer com o treinamento é de fundamental importância para o seu crescimento profissional. Eu não tenho dúvida também que muitas das vezes estou compartilhando com vocês tudo aquilo que muitas das vezes ex-alunos vêm me procurar. Isso é uma escala muito pequena, assim, na minha região. E agora, nessa oportunidade, eu quero compartilhar com vocês uma escala maior. Olha só, o pessoal fala muito de inexperiência. Quantas vezes, e quando eu comecei a tocar meus primeiros empreendimentos, meu primeiro prédio, as minhas primeiras edificações como empresário, muitas das vezes apareceu diversas pessoas batendo na minha porta falando, professor,
eu quero trabalhar contigo de graça. Eu quero trabalhar com você de graça, para aprender. Eu quero estagiar, eu preciso da oportunidade. Quantos ex-alunos meus, até mesmo alunos de pós-graduação, vendo eu nessas jornadas, buscando, fazendo inspeção de pontes, fazendo trabalhos aí longe, viajando, inclusive às vezes sem avião, indo de carro até, eles, professor, eu estou pronto para ir contigo. Você não vai ter uma despesa. E na verdade, pessoal, eu já vi isso acontecer em diversas oportunidades. Em 2006, eu vi uma engenheira sendo contratada, ela foi para poder ficar e aprender controle tecnológico numa fábrica de pré-moldados. 2006, ela está lá até hoje. Ela hoje é gerente de engenharia. Então, essa predisposição do aprendizado, da experiência, é muito importante e fundamental para o seu crescimento profissional. Muitas das vezes a gente vê até mesmo estagiários recebendo oportunidades de trabalho, oportunidade de estágio, né? E essas oportunidades de estágio, o estagiário, não, se não tem nenhuma bolsa, e é óbvio que tem suas particularidades, né? É muito importante isso. Eu não vou me expor, não vou trabalhar de graça para as pessoas. Isso é muito desconfortável ver isso. Na verdade, o conhecimento que tem que ser buscado nesse primeiro encontro da inexperiência. Muito bem, eu tratei com vocês nesse vídeo, foi exatamente o que eu passei ao longo da minha história. E confesso com vocês, eu nunca passei um dia sequer sem trabalho. Eu nunca passei um dia sequer desempregado, entre aspas. Tá? Essa é uma realidade e um desafio que eu tenho para falar para vocês, na qual, se o meu comportamento, se a minha busca pelas oportunidades se mantiver, o que eu entendo? Eu vejo que o resultado é positivo. Graças ao bom Deus, a gente tem tido ótimos resultados. Muito bem, pessoal. Na sequência, teremos aí outras oportunidades de compartilhar com vocês mais outras angústias que nós passamos como engenheiros. E principalmente nós, engenheiros, que tivemos as primeiras oportunidades, com inexperiência, com pouca habilidade para demandar tomada de decisões. E eu vou falar nos próximos vídeos, inclusive, sobre informações éticas pelo conselho, informações, fragilidades que a gente pode até passar no nosso dia a dia como engenheiros. Meu nome é Rodrigo da Mata e agradeço a você pela atenção. Curta esse vídeo, compartilhe, fale para as pessoas inscreverem no canal no YouTube. Tenho muito para falar, tenho muito para abrir meu coração e falar para vocês tudo aquilo que eu aprendi, tudo aquilo que me gerou rentabilidade, tudo aquilo que me gerou grandes oportunidades. Muito obrigado.